Manda mesmo, estamos no mesmo barco. Falou, valeu, obrigado. Olá, pessoal, voltei aí. Espero que todo mundo tenha visto que era às 9, né? Bem na hora de ver o volume que caiu lá, interrompeu o Zoom. Ô, professor, Diga. só para não te cortar muito no início aí, ó. Sobre a outra tabela, eu vi que tu tá explicando bem aqui o que é como calcular cada coluna, legal. É muito difícil fazer um videozinho ou explicar, de repente, de alguma forma, a parte do solver lá, professor, que eu tive uma Não, dificuldade. Quando eu fiz uma coluna independente, o solver resolveu, mas quando eu larguei nas colunas onde eu tinha colocado a fórmula e tudo mais para botar o objetivo, eu não consegui, não achei nenhum exemplo no YouTube que me ajudasse na parte de hidráulica, assim, sabe, para ver se estava certo. o solver, você vai ter que ter um objetivo único, né? Então vai ter que ser uma fórmula que ela seja o final de todo o resto que você mexeu, vamos dizer. Então, No final do solver, o objetivo é 1/3 da vazão do último resultado lá, né? isso. Para aquele exercício, no caso, se você quisesse fazer para cada uma, você iria ter que aplicar o solver para uma, depois para outra, depois para outra. Eu fiz isso, Ah, entendi. eu fiz isso com o do colega de vocês aí. Você teria que aplicar o solver para uma cidade, aí depois iria aplicar o solver para a segunda cidade, para a terceira. Ele não faria automático para todas, sabe? Entendi. Caso não tem como fazer assim. Só se fizesse várias planilhas diferentes. Mas ali eu fiz um por um e foi bem rápido. Não, mas tu sabe que eu tô falando da parte para calcular o canal ali, né? Sim, sim. Eu fiz essa daí também. Na real, ele iria variar. Você teria que botar variáveis a base e a profundidade, vamos dizer. Escrever todas as formas. Base e profundidade você colocava como variável. E no fim, você colocava a fórmula da vazão. Então, aquela 1 sobre N, R, raio hidráulica 2/3, vezes declividade elevada a meio, vezes a área, né? Então, quando você fizesse isso, você ia ter uma fórmula e você ia dizer, ó, essa fórmula é seu objetivo, essa da vazão, e você quer que uma das restrições, quando você aplica o solver, é que essa fórmula, essa célula que tem a fórmula, é igual àquele valor de 1/3, sabe? Quando você impor essa restrição, ele vai variar automaticamente a altura e a base do canal e ele vai te dar o valor deles dois. Não sei se ficou claro. Ficou assim, agora melhor. Eu vou tentar fazer depois de novo ali. Professor, eu achei o valor, eu não sei se, eu achei meio estranho, o canal deu 0,1 metros, Isso teve uma é cidade ali, porque eu não é sei porque se o é canal é considerado muito baixo. grande. O canal é muito grande. O que é que acontece? Aí você pode alterar a base dele. Porque eu tive que aplicar um valor único, entende? Para todas as cidades. Eu estava com medo de São Paulo, então eu botei um valor meio intermediário, assim, para que não ficasse tão ruim quando chegasse em São Paulo. Só que algumas cidades ele vai ficar muito comprido e pouca lâmina d'água. Aí vocês podem fazer, você diminui a base dele, a base, e vai elevar o nível sobre ele, entende? Se todas as fórmulas estiverem corretas, é para acontecer isso. E vocês, como engenheiro, eu tenho esse espaço aqui para esse canal, vocês sabem mais ou menos a largura dele lá. Não, eu entendi, mas no exercício disse que era para usar a base em todos, né? Daí eu, tipo, eu usei o 10 para todos. Isso, né? isso. Eu coloquei lá como se fosse como é que você vai dizer? Um valor referencial, né? Aquilo, na real, eu escrevi lá, eu esperava que vocês até vissem isso que tu percebeu, né? Algumas alturas iam dar bem pequenas. E aí você pode alterar a base. Tu altera a base até um ponto que você acha aceitável lá. E aí sua base diminuir e sua altura vai aumentar de água. Não... Tipo, 10 centímetros, né? Achei muito estranho o valor, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Pensei. Não, não tá errado, mas é bem Sim, para mas eu vocês entendi, eu perceberem. entendi. É bem para vocês perceberem isso. Pô, eu tô com um canal grandão ocupando um espaço e a lâmina d'água dele tá pequenininha. O que é que eu faço? Eu diminuo a base dele, então eu vou economizar, né? Vou economizar em área. Imagine isso passando numa rodovia, sei lá, qualquer lugar que você passa e ocupa a área, você vai pagar aquele terreno. Terra é caro. Não, Se você puder perfeito. reduzir, né?
Diga. Perfeito, Opa. entendi. Médio. Uma dica para o pessoal aí, ó. Eu testei várias fórmulas, tá, para ver o F, e tem várias fórmulas que dão praticamente igual, tá? Procurem lá por forma de Churchill, procura a forma de Saint-Jean, tá? Isso aí tudo dá muito, olha, tipo assim, vai variar lá na terceira casa, quarta casa. Opa, em qual O que- parte aí? O que Volpato está dizendo aí é para vocês calcularem o F do fator de rugosidade da equação universal. Quem quiser pode fazer pela Isso. universal, quem quiser faz pela de Hazen-Williams. A de Hazen-Williams é até mais simples, o outro que entregou fez pela equação de Hazen-Williams. Ok, também, vocês decidem, né? O projeto é de vocês. Lá eu devo ter dado o tipo de material, com base no tipo de material, vocês conseguem obter lá ou a rugosidade para o F ou o C de Hazen-Williams aí. Fica a critério de cada um também. Isso aí eu tentei deixar meio a critério de vocês definirem, né? Para o colega que não pegou hidráulica 1 e hidráulica 2, eu sei que é um pouco complicado entender tudo que está sendo passado aqui, né? Mas é porque a disciplina é como se fosse a junção de tudo que viu nessas disciplinas. Não tem como fugir muito disso, é muito pesada, né? A carga de conteúdo. Mas, claro, isso não vai impedir você de acabar a disciplina, né? Depois, quando for avaliar, a gente vai avaliar coisas que você tem como calcular pelo que a gente já viu. Vai ser mais o cálculo de população. Então, aquelas fórmulas de população é para ser tranquilo aplicar elas, né? O cálculo da vazão, tem as fórmulas lá que eu passei, aquilo é para ser simples também. Não vai fugir muito disso, não, o que a gente for ver. Diga. Outra coisa rapidinho. É muito difícil fazer que nem os outros professores estão fazendo. A gente criou um grupo no WhatsApp com o professor ali, e quando ele pode, ele pega e responde para nós ali. Não, pode me colocar. Pode me colocar em grupo aí. Pode. Pede alguém que tem aí e me coloca nesse grupo. Aí alguém tem o número dele aí, gurizada? Deixa eu ver aqui. Eu escrevo. Acho que ninguém tem. Peraí. Escrevi aí. Qualquer coisa, obrigado. Quem tiver mais dúvida aí e quiser ir tirando, pode falar, né? Eu sou bem acessível, pessoal. Pode parecer que não, mas normalmente quem pergunta eu tento tirar a dúvida o máximo possível. Para quem está realmente com muita dificuldade, eu sei que é pesado até para mim, né? Esse tanto de coisa que tem, mas é o que eu posso passar da disciplina. Eu tento passar o máximo que eu tive acesso, né? Durante a vida sobre essas coisas. Então, é o que eu tento replicar para vocês. Nisso, a ideia de ter esses exercícios era bem para vocês aprenderem tudo que está relacionado à disciplina, né? Eu sei que eu peguei um pouquinho pesado ali com a mão dos exercícios, mas quem fez, eu acho que aprendeu muito. Aí vocês vão vendo. Quem for fazendo, eu acho que vai aprender bastante. Aqueles exercícios, né? Valeu, professor. O colega que fez, se quiser repassar para os outros, fica a critério também. Aí vocês decidem. Deixa eu voltar aqui, então. Bom, a gente estava no cálculo do nosso volume aqui do reservatório. Então, o que é que acontece, né? A gente vai ter que calcular esse valor médio e, por fim, o que a gente quer é esse volume útil aqui, ó. Esse volume útil vai ser o quê? O volume que a gente precisa. O volume que a gente vai precisar ter. E como é que a gente obtém ele, né? A forma de obter esse volume útil é bem simples. A gente vai pegar esse volume médio que a gente calculou, né? A gente já viu nos passos anteriores, menos esse volume aqui que a gente tem para cada hora. Então, vocês vão ver que nesse caso aqui está maior, né? O volume médio está maior do que esse volume que a gente tem nesse primeiro período aqui. O que é que acontece? Ali é 1h da manhã, né? Então, a gente está naquele período ali de baixa. E assim a gente vai aumentando, vai ter períodos que a gente vai ter consumos maiores do que a média, para que isso fique equilibrado. É o que acontece quando está com aqueles sinais negativos ali, tá vendo? Beleza. Depois que vocês fizerem isso, vocês aplicam, tá vendo F2 menos C2, então é a média menos o volume lá para cada hora. Quando der o duplo clique aqui, nesse quadradinho da direita, ele vai fazer a mesma coisa para todas as outras células. E depois a gente só tem que somar as partes positivas
desse nosso cálculo aí. Então, quando vocês somarem todos os positivos, tá vendo? Aqui tem valores positivos e negativos nessa coluna do volume útil. Quando vocês somarem todos os positivos, ele vai dar aquele volume ali, ó, 3798, que é a mesma coisa do volume dos negativos. Se vocês somarem todos eles, vai dar aquele menos 3798. Então, esse aí vai ser o volume útil de vocês. É o volume que a gente vai precisar, né? O negócio já está dando tempo aqui e eu creio que é porque alguém entra antes, viu, pessoal? Alguém provavelmente entra antes da gente ter entrado lá na sala e ele já começa a computar o tempo no Zoom. E assim, às vezes, acaba antes do que deveria. Bom, e agora a gente vai ver aqui o diagrama de massa. Aqui eu tentei mostrar para vocês, ó, foi o que eu fiz para calcular esse volume útil. Eu só somo os positivos, ó. Peguei todos os valores positivos, somei e obtive o volume útil. Eu usei aquela fórmula botando uma vírgula, né, no meu. Eu selecionei primeiro esses positivos aqui, como os daqui eram negativos, os que vêm depois, eu coloquei uma vírgula e selecionei o resto abaixo. Quando eu faço isso, ele está somando só esses valores aí. E assim a gente obtém o volume útil do nosso sistema. A outra que eu fiz aqui foi aquele gráfico que a gente tinha visto lá do diagrama de massa, né? Eu coloquei aqui o volume acumulado, então, o que foi que eu fiz? Criei um gráfico ali no Excel, onde eu peguei esse volume acumulado aqui, ó, essa penúltima coluna aqui. Então, peguei aqueles valores. Quando você seleciona aqueles valores de volume acumulado, você vai ter essa aqui em azul, né? E o volume médio acumulado, ele é linear, né? Porque a cada vez a gente está aumentando um valor contínuo de 600 e pouco. Então, ele fica nessa reta aí. Bom, aquela parte que está abaixo da média, ali, a gente vai estar crescendo, né? Vai estar abastecendo o sisteminha. E acima lá, a gente vai estar consumindo, vamos dizer. O que eu tinha mencionado com vocês é que quando a gente traça a tangente ali sobre aqueles pontos, tá vendo? Aquelas retas pretas ali que estão paralelas, eu tracei ali duas retas entre elas e tracei uma perpendicular ali no meio, ligando aquelas duas retas. Se vocês rebaterem esse valor ali no eixo Y, onde tem um volume, se vocês perceberem lá, ele vai ficar quase 12.000, né? E o outro fica quase 8.000 ali. 12.000 menos 8.000 daria o quê? Daria 4.000, né? Daria praticamente 4.000. Isso olhando de forma bem grosseira, né? E o nosso volume calculado, ele deu 3.000 e... Ele deu 3.000... Não tô comendo nada. 798, tá vendo? Então, é para vocês perceberem que ele dá exatamente a mesma coisa do que esse gráfico aqui, ó. É porque eu falei no olho, então eu assumi que era 12.000 e aqui 8.000, mais ou menos. 12.000 menos 8.000 dá 4.000, dá praticamente esse valor aqui que a gente obtém para o volume útil através desse outro método. É mais para vocês perceberem que são métodos diferentes e eles dão valores iguais, né? Diga. Nos eixos ali do diagrama de massa, Sim. As horas pelo volume útil, isso? Foi? Não. A gente obtém aí justamente um volume útil. Como é que você obtém esse volume útil aí, no caso? Ele está pegando o volume acumulado, tá vendo aquela curva em azul? Tá vendo a curva em azul? Sim. Então, você vai lá, quando você vai inserir gráfico, quando você for inserir gráfico, você seleciona aqueles dados ali dessa coluna aqui, ó. Dessa coluna de volume acumulado, tá vendo? Essa penúltima aqui, ó. Do lado desses que estão em vermelho e azul aí, ó. Tem uma coluna volume acumulado. Tá. É o número de horas pelo volume acumulado, isso? Isso. Você vai ter horas com volume médio acumulado e o volume acumulado propriamente dito. Então, você vai ter o volume acumulado em azul e o volume médio acumulado
em laranja. Um é linear e o outro é aquela curva, né? Por que um é linear? Porque o volume médio acumulado, se você perceber, ele está aumentando sempre com esse valor de 649, tá vendo? Então, vão ser valores contínuos. Ele vai dar aquela reta linear. E o outro que ele está somando é essa quarta coluna aí, ó, da esquerda para a direita. Volume acumulado. Como você vê, eles são valores um pouco distintos. E assim, a sua curva fica um pouco... Forma aquela curvinha em azul ali, né? Porque ele pega valores não lineares, assim. Uma vez ele está somando um valor baixo, depois ele soma um valor alto. E assim você tem um comportamento dessa curva desse jeito. Depois você só tem que traçar duas retas ali, paralelas, né? Tangentes àquele ponto lá, máximo e mínimo dessa curva que você tem em azul. E o valor que tiver entre elas duas é dada pela diferença no eixo das ordenadas. Nesse eixo aí, Y, né? Do volume. Ele vai dar exatamente aquele valor que foi calculado anteriormente. É mais para vocês perceberem que dá a mesma coisa. Esse gráfico da esquerda aí, que vocês têm volume útil, essa parte de cima é exatamente esse volume também. Se você fizer integral disso aqui tudo, né? Aí vem aquela parte de cálculo numérico e tudo mais. Se você fizer integral, ele também vai dar, que vai ser esse volume útil que a gente calculou anteriormente ali. Bom, vou continuar aqui. Se cair, a gente continua na próxima aula, né? Por algum motivo aí ele deve cair antes do tempo, porque dessas coisas de conexão aí. Não sei se todo mundo está ouvindo bem, né? Sim. Bom, às vezes a gente vai ter adução intermitente. O que é que ele está dizendo lá com adução intermitente? Sua bomba não vai estar operando todo o tempo. Ela só opera durante determinado período de tempo. E durante esse tempo que ela opera, ela tem que suprir a necessidade do sistema como um todo, né? Então, você tem que projetar lá sua bomba para garantir a demanda dela ao longo do dia para a população, ao longo do tempo de operação dela. É o que a gente fazia, para quem não pegou, acho que é um pouco difícil de perceber, para quem pegou também é um pouco difícil às vezes, mas imagine que a gente tem um volume lá ao longo de um dia de, sei lá, 1.000 metros cúbicos que a gente tem que atender um determinado prédio, e isso ao longo de um dia. Aí a gente, se quisesse obter a vazão para isso ao longo de um dia, a gente ia dividir esses 1.000 pelo número de segundos no dia. E assim a gente obtinha a vazão ao longo de um dia. Beleza. Só que às vezes a gente quer atender esses mesmos 1.000 metros cúbicos ao longo de 8 horas de operação da bomba. Isso vocês vão ter que verificar qual a vazão fornecida nessas 8 horas de operação, né? É claro que essa vazão vai ser maior do que essa que é distribuída ao longo do dia todo. Ela vai ser um pouco maior, só que no fim, tanto uma como outra vai atender o mesmo volume. Ela vai atender esse volume de 1.000. Só que se eu for operar de forma diária, eu vou ter um pouquinho, né, em cada hora, até alcançar esse volume que eu preciso. E se ela operar em 8 horas, eu vou ter um volume, uma vazão um pouco maior do que essa anterior, para conseguir suprir, né, em termos de volume, a demanda necessária lá. Aqueles gráficos lá são um pouco parecidos, mas aqui é só o tempo de operação da bomba. Vamos dizer que ela está operando só de 8 horas às 19. Isso aí, vamos supor que é um prédio de vocês, algo nesse sentido, uma adutora, que a gente quer operar só nesses intervalos que não está no horário de pico, né, de energia. Você pode também dividir em 2 etapas. A ideia é que, no final, ela atenda o volume que vocês precisam lá ter para aquela cidade. Bom, às vezes a gente não tem aquela curva lá dada pela empresa e a gente determina esse volume útil por uma equação senoidal, né? De modo que ela represente mais ou menos essa variação do consumo ao longo do dia. E aqui a gente entra alguns fatores, né? Se vocês lembrarem lá, K1 e K2. Aí nosso K2, aquele fator, né, coeficiente para o horário de maior consumo. Tipicamente a gente utiliza o valor de 1,5 para esse valor de K2 aí. Nessas horas que ele entra. Nisso a gente tem uma relação específica aqui, relacionando o volume, o K2 e a vazão, e a gente consegue ter mais ou menos a vazão que vai operar lá em seu sistema, né?
E a capacidade do reservatório vai ser dada por uma relação entre o tempo de operação lá, 28, né, no caso, essa integral aí, em função de um volume, vezes o número de horas lá que você deseja estar operando, no caso, as 12 horas ali, ao longo de um dia. No fim, ele chega a uma relação específica que consegue obter essa capacidade mínima de um reservatório em função desse volume